Autódromo Internacional Ayrton Senna, em 1992, na verdade começou alguns anos antes, com a criação do projeto pelo então prefeito João Lira Neto, que era dono do jornal Vanguarda, onde eu escrevia matéria de esportes. Então, por ter esse acesso ao prefeito da época, eu tive acesso aos projetos, às pessoas que vieram, aos engenheiros que vieram olhar o local, o autódromo, como fazer a pista, uma pista com mais de 5 quilômetros. Nas primeiras reuniões, acho que no ano de 90, 91, parecia uma utopia ter um autódromo, principalmente numa área praticamente deserta de Caruaru. O local do autódromo é uma fazenda, que tem uma história interessante. O nome da fazenda era Fazenda Corredouro. E o João Lira Neto, quando desapropriou, quando comprou aquela fazenda, já era com essa ideia, com o intuito do autódromo. Que na época, outras cidades também brigavam pela construção do autódromo em seu lugar, que era Recife, Bezerros, Caruaru, mas graças a Deus Caruaru foi contemplado. O autódromo tem 3.180 metros de pista, uma pista de média alta, que é unânime entre os pilotos, como um dos traçados mais desafiadores de todos os autódromos nacionais. Logo, o sonho, o projeto teve o apoio da Confederação Brasileira de Automobilismo, da Federação Pernambucana de Automobilismo, que na época era muito forte, campeonatos de kart, campeonatos de turismo, e aí em 92 o autódromo foi inaugurado com a fórmula Fiat. Presença de Rubens Barrichello aqui, mas o autódromo teve uma influência muito grande na economia de Caruaru, nos anos seguintes, passou a gerar muito emprego e renda. Para você ter uma ideia, a Fórmula Truck, quando chegou em Caruaru, dava 30, 40 mil pessoas no autódromo. As filas de carro ficavam quilométricas na BR-104. E isso gerando emprego, gerando renda, lotando os hotéis. E a partir de 99 eu comecei a frequentar o autódromo. A primeira vez foi até algo inusitado. Eu lembro que era dia do Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1. E aí o pessoal, amigo meu, me chamou para assistir a corrida, mas eu não sabia o local onde ia assistir a corrida. Quando eu cheguei lá, nós ficamos na carroceria de um caminhão, do lado de fora do autódromo, na reta oposta. Então, podia perceber a reta oposta, a parte mais sinuosa do circuito, e também a reta dos boxes, a parte de trás da reta dos boxes. Foi a primeira experiência no autódromo de Caruaru, como espectador. Depois ainda fui em 2014, já outra aventura. Em 2017, que eu lembro, foi a última corrida da Fórmula Truck aqui em Caruaru. Aqui eu vi pilotos como Felipe Giafone, aqui o Djalma Fogaça, Robert Van Andrade, Renato Martins, Beto Monteiro, o pernambucano Beto Monteiro, grande campeão, tanto brasileiro como sul-americano. Então foram experiências muito, muito bacanas. E uma memória que eu tenho, que marcou muito, foram as apresentações da Truck. Quando Aurélio, que era o dono da Fórmula Truck, ele fazia as apresentações com o caminhão, ele dava aqueles giros, aquela pau, aquela coisa toda, era fantástico. Porque o caminhão é grande, é forte, aí assusta, para quem conhece, a gente fica logo impressionado. Era muito bom, muito bom. Logo na inauguração do autódromo, a imprensa era bem presente. Sempre estava, sempre divulgava, anúncio de jornal, televisão. E sem contar o pessoal da mídia nacional, que todo esse pessoal da mídia nacional vinha para aqui. Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, e quando não vinha, contratava nós, jornalistas aqui de Caruaru, para fazer cobertura e a gente receber esse dinheiro. Durante muitos anos, mais de décadas, o autódromo foi uma referência na geração de emprego, de renda. Uma coisa interessante também é que Caruaru tinha o jornal Vanguarda impresso, um jornal fundado em 1932, que durante a pandemia saiu de circulação e não mais voltou. Hoje o jornal Vanguarda funciona apenas como jornal na Rádio Caruaru FM. Mas durante seu período de jornal impresso, eu fiz mais de 50 reportagens sobre o autódromo, as corridas que aconteciam no autódromo, e não falava só do autódromo. A gente, na página de economia,
trazia entrevistas com comerciantes locais, com a expectativa do que poderia gerar de emprego e renda, e depois do autódromo a gente ouvia essas pessoas. E aí vendeu bem, o hotel foi lotado e a gente também trazia esse feedback de como tinha sido a corrida e a importância dela para Caruaru e região. Muitas vezes eu cheguei a fazer reportagem da corrida aqui para o Jornal do Comércio, para o Diário de Pernambuco, como correspondente desses jornais também. Então, era um momento único e mágico para Caruaru, no esporte e numa divulgação de um esporte também que ela nunca teve uma tradição. Às vezes, as corridas, normalmente as corridas de Fórmula Truck, por exemplo, eram transmitidas pela Band na época, se eu não me engano, e também por uma TV fechada. Então, era Caruaru para o mundo. A bandeira verde, a luz vermelha se apagando, aí está marcada. Começa a corrida da Fórmula Truck. E as categorias que passaram por aqui também chamavam muita atenção. Inclusive a Fórmula Truck, foi citada, que é a mais forte que correu por aqui. Mas também nós tivemos a categoria feminina, só mulher na Fórmula Fiesta. Tivemos a Turismo Nacional, a Stock Car, a categoria M, a Fórmula 3 e lançamento de alguns carros, como foi o Fiat Uno, que trouxe para cá Rubinho Barrichello, trouxe Alexandre Frota, o ator, para pilotar aqui na inauguração. Pelo lado da GM teve a Copa Corsa. Bem, naquela época, nos anos 2000, o autódromo era fantástico. O presidente da federação, da FIA, já esteve aqui para dar uma olhada no autódromo, a possibilidade de Caruaru ter corridas sul-americanas. Aqui, para você ter uma ideia, o Autódromo Internacional de Caruaru, o Autódromo Ayrton Senna, era o único autódromo com pista internacional. Sempre teve autódromo em João Pessoa, em Fortaleza, em Recife também tem uma pista ali, mas para karts, para coisas menores, para nível nacional com padrão internacional, só o Autódromo Internacional de Caruaru. E aí, infelizmente, por conta de gestões políticas, né? Às vezes entra um prefeito que não concorda muito com o autódromo, porque foi feito com um cara que hoje é seu aniversário, e aí ele vai deixando de dar apoio da forma que era dado a essas corridas nacionais e o pessoal vai perdendo o interesse de ter as corridas aqui. Minha relação com o automobilismo começou com 6 anos de idade, quando meus pais me levaram num pequeno kartódromo aqui da cidade de Caruaru, no antigo Norte Shop. Tinha 10 pilotos ali e participei e ganhei essa corrida, a minha primeira corrida com 6 anos de idade. A minha paixão pelo automobilismo antes de correr nessa primeira corrida de kart foi assistindo uma corrida da Fórmula Truck aqui no Autódromo de Caruaru. Então, para mim foi uma boa primeira vista, né? Foi aqui que eu conheci o automobilismo. E para mim é muito importante o autódromo, é um berço. É minha casa, é onde eu conheci o automobilismo de verdade. Depois de alguns anos, tive a oportunidade de participar de um campeonato oficial de kart lá na Paraíba. E participei aí durante 4 anos, não só no Campeonato da Paraíba, mas no Pernambucano, né? No Nordeste também, e de longa duração. Eu conquistei 4 títulos no kartismo. E depois dessa fase boa do kart, tive a oportunidade de fazer um teste no Fórmula lá em Interlagos, o tempo da velocidade, né? E fui mais rápido nesse treino. E nessa temporada de 2025 estou competindo na Fórmula Evolution lá em Interlagos e em outros autódromos também, representando a minha querida cidade de Caruaru. Eu estou muito feliz de ver o Autódromo de Caruaru de volta, né, em questão da importância dele, das autoridades, da mídia, dizendo, né, que tem tudo aí para voltar às atividades. É muito importante. O Autódromo de Caruaru movimenta aí milhares de pessoas, né? É a cultura do automobilismo, né, o turismo, os campeonatos. Então vai fomentar também possíveis novos pilotos. Então é muito importante que o Autódromo de Caruaru volte. É a esperança de todo piloto, de todo amante do automobilismo.
enquanto diretor, toda vez que a gente anunciava um evento, o telefone não parava. Era gente de todo mundo ligando. E para saber onde reservar hotel, onde tinha restaurante na cidade, era toda uma questão que movimentava muito a cidade. O comércio da cidade mudava. Tinha muita gente de fora. E realmente é uma festa muito grande, algo que a gente hoje em dia ainda sente falta, já que o autódromo está por um momento desativado, torcendo para que o poder público possa fazer essa retomada nas obras para revitalizar, requalificar esse equipamento tão importante para Caruaru, para o estado de Pernambuco. E para o esporte também, dentro do autódromo já aconteceram, por exemplo, na época da Fórmula Truck, o automobilismo de Pernambuco ficou muito forte. Espero que com a volta do funcionamento do Autódromo Internacional Ayrton Senna, esse novo leque de geração de emprego e renda possa surgir para as pessoas também. Então eu tenho certeza que voltando, o comércio local, ele será beneficiado, como já foi no passado, e vai voltar assim. E já está começando alguns processos para que em breve o Autódromo de Caruaru volte com muita força. Tenho certeza aí que eu vou participar ainda em uma etapa aqui em Caruaru, representando a minha querida cidade, correndo em casa.